Se você me der alguns minutos da sua atenção, eu vou arrancar a ideia de fraqueza do seu corpo. Não com gritos motivacionais, não com frases feitas que parecem verdade, mas não tocam nada. Eu vou fazer isso do jeito mais doloroso e mais necessário, rasgando aquilo que você acredita ser você mesmo. Porque não é força que te falta, é visão. Você não está fraco, você está cego. E tudo o que você chamou de fraqueza até hoje talvez seja apenas uma mentira polida, bem vestida, decorada de humildade, empatia, boas intenções. Mas ainda assim, uma mentira. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de mais vídeos com trilha épica no fundo. Você precisa de silêncio. Um silêncio tão intenso que quebre o barulho que você mesmo criou para não ouvir a própria verdade. Porque a verdade é, você se traiu. E o pior tipo de traição é aquela que não deixa sangue. É a que você comete todo dia com um sorriso no rosto. Quando diz sim, querendo dizer não. Quando finge que não se importa. Quando se esconde atrás de palavras suaves para não confrontar ninguém, nem a si mesmo. George Gurdjieff dizia que o ser humano vive num estado de sono, que nossas ações, nossas emoções e nossos pensamentos são, na maior parte do tempo, apenas reações automáticas de uma máquina que repete o que foi treinada a fazer. E a maior tragédia disso é que chamamos esse sono de personalidade. Chamamos esse estado automatizado de eu. Mas não é você. É um conjunto de respostas programadas para sobreviver. E sobrevivência não é vida. É apenas o medo vestido de rotina. Pare um instante, respire, olhe para dentro com a mesma sinceridade brutal com que um cirurgião olha para um tecido necrosado. E pergunte, o que em mim está apodrecendo em silêncio, enquanto eu mantenho o teatro funcionando? Onde está a raiz da minha covardia? Porque, mesmo sabendo o que preciso fazer, eu continuo adiando. A resposta talvez te assuste, porque ela tem menos a ver com circunstâncias e mais com pactos invisíveis que você fez com a própria fragilidade. E você nem percebeu. Você aplaudiu sua própria estagnação. Chamou de autocuidado aquilo que era apenas fuga. Batizou a sua hesitação de prudência. Nomeou sua passividade de paz interior. Mas no fundo, você sabe. Lá no fundo, no lugar onde sua alma ainda pulsa com alguma honestidade, você sabe, tem algo errado. Não com o mundo, com você. Gurdjieff dizia que o ser humano só começa a viver quando percebe que está dormindo. E isso dói. Dói acordar no meio de uma existência montada em cima de concessões. Dói perceber que você construiu sua vida inteira tentando ser tolerado, tentando não incomodar, tentando ser o tipo certo de fraco, aquele que sorri muito, que pede pouco, que não levanta a voz. Mas agora que você está ouvindo isso e ouvindo de verdade, já não há mais volta. Porque quando você reconhece que está dormindo, ou você acorda, ou morre dentro de um corpo que segue funcionando como se estivesse vivo. Você não é fraco, você está inconsciente. E é isso que este momento está oferecendo. Uma chance rara, talvez a única em anos, de ver além da névoa, além das palavras bonitas, além da imagem que você construiu para sobreviver. E o que existe além disso é brutal, mas também é libertador. Porque a verdade sobre a fraqueza é que ela não nasce do choro, nem do medo, nem da dor. Ela nasce da mentira diária, das pequenas concessões, dos silêncios que você engole, das vontades que você esconde, dos tudo bem que você repete, mesmo quando o peito está em pedaços. A fraqueza nasce quando você diz que está tudo sob controle, mas por dentro implora para que alguém te veja antes que seja tarde. Só que não vem ninguém. Nunca veio. E no fundo, você já sabe que nunca virá. Você passou a vida esperando que alguém viesse te resgatar da dor que você mesmo alimenta. Esperando que algum mentor, alguma frase, algum milagre externo te acordasse desse sono. Mas não vai acontecer.
Gurdjieff dizia: ninguém pode se desenvolver por você, só você pode fazer esse trabalho. E trabalho aqui não é uma metáfora leve, é trabalho mesmo, exigente, incômodo, crítico. Trabalho que envolve matar partes de você, partes que você ama, mas que te mantêm escravizado à mediocridade. Sabe por que a maioria das pessoas falha? Porque elas querem mudar sem sofrer, querem acordar sem sair da cama, querem força sem sacrifício. Mas o despertar real não vem com flores. Ele vem com ruptura, com perdas, com o silêncio cortante de perceber que tudo o que você acreditava ser você, talvez tenha sido apenas uma adaptação. E adaptação não é essência, é sobrevivência. Você se acostumou a não se escolher, a se podar, a se encaixar, e talvez tenha até se orgulhado disso. Mas olhe ao redor. O que isso te trouxe? Você se sente inteiro? Você dorme em paz? Ou sente aquele cansaço que não passa nem com 10 horas de sono? Aquela exaustão que vem de carregar o peso de uma identidade que não é sua? Não existe fraqueza mais devastadora do que viver longe da própria verdade. E essa é a missão agora: se aproximar, nem que doa, nem que destrua o que você construiu. Porque o que foi construído com medo precisa ser demolido com coragem. Gurdjieff dizia que é necessário morrer, morrer voluntariamente para nascer de novo. E esse é o ponto. Não se trata de melhorar quem você é. Trata-se de enterrar quem você nunca foi, mas fingiu ser por tanto tempo que se confundiu com o personagem. Você não precisa de motivação, precisa de luto, precisa chorar pela versão de você que se calou, que se vendeu, que se escondeu. E depois disso, precisa olhar no espelho com os olhos secos e dizer: agora eu vou me lembrar de quem sou. E é isso que você está prestes a fazer. Mas antes, te pergunto, você está pronto para perder tudo o que te protege, se isso significar recuperar tudo o que te sustenta? Essa resposta é só o começo. Você já sentiu que vive a vida com o freio de mão puxado? Como se algo em você soubesse o que fazer, soubesse onde ir, mas não conseguisse. Como se uma força invisível te puxasse de volta toda vez que você tentasse ir além da média, além do permitido, além do que é confortável. Você já parou para se perguntar de onde vem essa força? Quem a alimenta? E mais importante, por que você continua obedecendo? Talvez você tenha crescido ouvindo que ser bom era não incomodar, que ser educado era se calar, que ser forte era sorrir mesmo sangrando por dentro. Talvez te ensinaram que escolher a si mesmo era egoísmo, que falar o que sente era fraqueza, que ser verdadeiro era perigoso demais. E você acreditou, não porque era burro, não porque era fraco, mas porque era sensível, porque precisava pertencer, porque, em algum lugar lá atrás, alguém te fez acreditar que para ser amado, você precisava ser menos. E então, você passou a vida se diminuindo em doses pequenas e diárias. Não foram grandes decisões. Foram os pequenos nãos engolidos, os silêncios forçados, os sorrisos que você ofereceu mesmo quando queria gritar. Você virou especialista em medir suas palavras, em moderar sua presença, em se moldar aos ambientes para ser aceito, para não ser rejeitado, para não ser excluído. E a cada adaptação, você perdia um pedaço de si. Um pedaço pequeno, quase imperceptível. Mas somando os anos, você começou a desaparecer. E agora, aos 40, 50, 60 anos, você olha para trás e se pergunta: em que momento eu deixei de ser eu? E a resposta vem como um sussurro. Foi quando você decidiu ser aquilo que os outros esperavam. Foi quando você decidiu que a paz de fora valia mais do que a guerra honesta de dentro. Foi quando você trocou autenticidade por segurança, presença por aceitação. É fácil dizer que o mundo está caótico, que o sistema é opressor, que as redes sociais nos adoecem. E tudo isso é verdade. Mas não é o que nos enfraquece. O que nos enfraquece é o acordo interno que fazemos com tudo isso.
É o momento silencioso em que aceitamos ser menos para não incomodar. E esse acordo, quase sempre inconsciente, se torna o alicerce da nossa fraqueza. Você se lembra da primeira vez que ficou em silêncio, mesmo sabendo que estava certo? Ou da vez em que se desculpou por algo que não fez, só para manter a harmonia? Ou daquela reunião em que engoliu a própria ideia, porque sabia que se falasse, seria ignorado? Isso não foi maturidade, foi medo disfarçado de bom senso. E o medo, quando repetido, se torna cultura interna. Uma cultura que vai corroendo sua força até você se convencer de que nasceu fraco. Mas você não nasceu assim. Você nasceu com força crua, com instinto, com voz, com presença. Basta olhar uma criança muito pequena, ela não pede desculpas por existir. Ela ocupa espaço, ela grita, exige, expressa. E é por isso que começamos a moldá-las cedo. Fale baixo, não chora. Isso é feio, engole o choro. A poda começa antes mesmo da consciência. E para muitos de nós, ela nunca parou. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas não deseja a liberdade, embora diga que sim. O que elas querem é segurança. E ele estava certo, porque a verdadeira liberdade exige um preço alto. Exige autoconhecimento, exige responsabilidade radical, exige a coragem de ficar só. Liberdade não é fazer o que se quer, é se tornar quem se é, mesmo que isso signifique perder o lugar na mesa de alguns. Pense em quantas vezes você deixou de dizer o que pensava só para manter um casamento funcionando. Quantas vezes engoliu o orgulho para preservar o clima na família. Quantas vezes aceitou menos no trabalho para não ser chamado de arrogante. E agora, aqui em 2025, depois de tanto se anular, o que sobrou? Uma exaustão que não tem nome, um cansaço que não se cura com feriado, um sentimento de estar vivendo uma vida que não é totalmente sua. E o mais cruel, uma sensação de estar cercado de pessoas que não te conhecem de verdade. Não porque elas não querem, mas porque você nunca se permitiu ser conhecido. Você já percebeu como certas pessoas nos amam mais quando somos frágeis? Como o mundo aplaude quem sofre calado, quem se sacrifica em silêncio, quem nunca impõe limites? Você já notou como existe um conforto coletivo em ver alguém comportado, mesmo que esse comportamento esteja sufocando sua alma? E o mais grave, você já percebeu que talvez esteja sustentando isso até hoje? É possível que muita gente à sua volta esteja feliz com a sua fraqueza, não por maldade, mas por conveniência. Gente que se beneficia do seu silêncio, da sua gentileza exagerada, da sua disponibilidade eterna. Gente que se assusta quando você começa a se posicionar, que chama seu crescimento de mudança de temperamento, que vê sua evolução como arrogância. Mas o que essas pessoas não sabem é que você está acordando. E quem desperta começa a incomodar. Não porque ficou agressivo, mas porque finalmente parou de se curvar. Gurdjieff dizia que a essência do ser humano é forte, mas está adormecida sob a personalidade criada para sobreviver. E é por isso que você está aqui, para lembrar, para acordar, para se lembrar de que existe em você algo muito mais forte do que essa versão cansada, domesticada e hesitante. Algo que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa se justificar para existir. Algo que simplesmente é, e é por isso que incomoda. Você não precisa ser aceito por todos. Precisa ser aceito por si mesmo, precisa se respeitar em silêncio, mesmo quando isso significar caminhar sozinho. E sim, às vezes será solitário, mas nunca mais será vazio. Aos 35, aos 50, aos 65 anos, não importa quando. O que importa é que agora você pode parar. Pode sair desse ciclo de agradar, de compensar, de se despersonalizar. Pode fechar os olhos, respirar fundo e dizer em voz baixa: chega. Porque se você chegou até aqui, lendo cada palavra, é porque algo em você já sabe.
Já sabe que não é tarde, já sabe que ainda há tempo, já sabe que existe um caminho de volta, não para quem você era, mas para quem você sempre foi, antes de aprender a ter medo. E esse caminho começa agora, no silêncio entre um parágrafo e outro, na pausa entre um suspiro e o próximo. Respire, você ainda está aí, inteiro, mesmo depois de tudo. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que precisa fazer, você não faz? Mesmo sabendo que precisa dizer não, você diz sim. Mesmo sabendo que aquilo te faz mal, você continua. Há um ponto em que a fraqueza deixa de ser um estado e se torna um hábito. Um ritual secreto de autossabotagem que se repete todos os dias, como se você estivesse preso a um roteiro que não escreveu, mas do qual não consegue sair. E o mais angustiante é que ninguém percebe. Lá fora você parece normal, responsável, equilibrado, talvez até admirado, mas dentro algo está apodrecendo em silêncio. Não é dramático, não é visível. É um desgaste lento, um esvaziamento, uma desconexão com aquilo que um dia te fez vibrar. E aos poucos você deixa de viver, passa apenas a manter. Mantém a rotina, mantém a imagem, mantém os laços, mas perdeu o fogo, perdeu a verdade. Por que isso acontece? O que nos transforma em sombras de nós mesmos? George Gurdjieff dizia que o ser humano vive num estado de sono hipnótico, convencido de que está acordado, quando na verdade está apenas reagindo a condicionamentos, a medos, a expectativas alheias. Ele afirmava que o primeiro passo rumo à transformação real é o choque de perceber que estamos dormindo. E esse choque, quando acontece, não vem com explosão, vem com um silêncio, um incômodo. Uma sensação de que você está perdendo tempo, perdendo vida. Você sente isso? Talvez você esteja aí, com 50 e poucos anos, olhando ao redor e se perguntando como foi parar nesse lugar, não físico, mas mental. Como foi que se tornou tão bom em sobreviver que esqueceu como se vive? Como foi que aprendeu a fingir tão bem que até você se enganou? Acorda, trabalha, responde mensagens, sorri nos jantares de família, mas no fundo parece estar sempre à beira de um colapso invisível. Um colapso que não tem som, mas grita por dentro. E aqui vem uma provocação. Será que o que você chama de cansaço não é apenas um luto mal vivido pela pessoa que você deixou de ser? Pense bem. Quando foi a última vez que você sentiu prazer em ser você? Não orgulho pelas suas conquistas, não gratidão pelos seus privilégios, mas prazer genuíno por simplesmente existir dentro da sua própria pele, sem precisar se explicar, se moderar, se justificar. Quando foi a última vez que você sentiu que sua presença era inteira, crua, honesta, mesmo que isso incomodasse os outros? Talvez tenha sido há muito tempo. Talvez você tenha enterrado essa versão de si mesmo quando percebeu que ela era demais, intensa demais, verdadeira demais, incômoda demais. Talvez as pessoas se afastaram, talvez riram, talvez disseram que você era difícil. E aí você decidiu se adaptar, decidiu se tornar alguém que coubesse nos ambientes. Alguém palatável, aceitável, elogiável, mas perdeu algo no caminho, algo essencial. Você sente que perdeu? Comenta aqui embaixo. O que em você sente que se perdeu com o passar dos anos? E veja, isso não é sobre nostalgia, isso é sobre reconexão, porque o que você perdeu não morreu. Está aí, escondido, silenciado, mas vivo, e ele pulsa, especialmente nos momentos em que você está só, quando ninguém está olhando. Quando você fecha os olhos e sente aquela saudade de si mesmo que não sabe nomear. Gurdjieff dizia que o maior obstáculo à evolução humana é a falta de autoconhecimento voluntário. Isso significa que a maioria das pessoas não muda porque não querem encarar a si mesma de verdade. Preferem se distrair, preferem a rotina, preferem reclamar do mundo a se responsabilizar por aquilo que deixaram de ser. E sim,
Dói admitir isso. Dói reconhecer que muito do que nos sufoca hoje foi alimentado por nossas próprias concessões. Mas e se eu te dissesse que essa dor é um bom sinal? Porque só sente esse desconforto quem já começou a acordar. Quem ainda está dormindo não sente nada. Acorda, repete, sorri, consome, se anestesia, dorme de novo. Mas quem já teve o vislumbre da própria força não consegue mais se enganar por muito tempo. E talvez seja o seu caso. Talvez você esteja neste vídeo, lendo este texto, porque algo em você já não suporta mais viver pela metade. Talvez você não aguente mais se calar. Talvez esteja cansado de parecer feliz enquanto sente que está secando por dentro. Talvez esteja exausto de ser o que esperam e desesperado para voltar a ser o que você é. Se for isso, escreve aqui: eu estou acordando. Porque só de reconhecer isso, você já começa a inverter a lógica que te mantinha fraco. Agora me escuta com atenção. O mundo vai resistir à sua mudança. As pessoas que se acostumaram com sua versão adaptada vão se incomodar quando você começar a se posicionar. Vão dizer que você está estranho. Vão tentar te puxar de volta. Não porque te odeiam, mas porque sua liberdade escancara as prisões que elas mesmas não querem encarar. E a maioria das pessoas prefere odiar quem se liberta do que admitir que também está presa. Você está preparado para isso? Está preparado para que algumas relações esfriem? Para que algumas pessoas parem de te procurar? Para que certas portas se fechem? Porque a verdade é que, ao reencontrar a si mesmo, você vai perder muita coisa, mas vai ganhar algo infinitamente mais valioso: integridade. Vai parar de se dividir, vai parar de negociar sua alma em troca de migalhas emocionais. Vai parar de pedir permissão para viver. Gurdjieff era claro: o preço da liberdade é a dor da verdade. E você já começou a pagar esse preço. O desconforto que sente é a fatura emocional de quem decidiu sair do sono. Agora a escolha é sua. Volta para o conforto que te anestesia ou continua o caminho que te liberta. E se você decidir continuar, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Muita gente nesse exato momento está vivendo o mesmo processo. Gente que está cansada de parecer, gente que quer ser, que está trocando o aplauso pelo silêncio verdadeiro, que está largando o papel de bonzinho para assumir o papel de humano inteiro, com limites, vontades e verdades. Se isso te toca, compartilha aqui nos comentários. Qual o maior desafio de ser você hoje? Escrever isso pode ser o primeiro passo para quebrar o feitiço do personagem. E talvez, ao ler a dor de outras pessoas, você perceba que está menos só do que imaginava. Você ainda está aqui. E isso significa que algo em você não quer mais dormir. Você já começou a voltar para casa. Você já notou como a sociedade admira as pessoas que conseguem se manter calmas diante do caos, mas despreza aquelas que demonstram emoção com intensidade? Já percebeu como fomos ensinados a respeitar o autocontrole, mas nunca nos ensinaram o que isso realmente significa? Existe uma diferença abissal entre controle emocional e repressão emocional. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo os dois. Você não foi feito para engolir tudo calado. Você não foi feito para ser passivo diante da injustiça, neutro diante da dor, imóvel diante da humilhação. A emoção é o termômetro da alma. Ela não te enfraquece, ela te revela. E, no entanto, você aprendeu que sentir demais é um problema. Que se emocionar é falta de maturidade, que reagir é feio, e então você foi treinado a esconder, a controlar, a suprimir. Resultado: um exército de adultos emocionalmente amputados, funcionalmente operacionais, mas espiritualmente mortos. George Gurdjieff dizia que, enquanto o homem não conseguir se observar com sinceridade, ele permanecerá uma máquina movida por forças externas. E é isso que acontece quando a emoção é reprimida. Você não se torna forte.
Você se torna um boneco que reage às pressões externas com um sorriso mecânico e um coração em ruínas. Um estudo publicado em 2013 no Journal of Psychosomatic Research revelou que pessoas que suprimem emoções negativas com frequência têm maior risco de desenvolver doenças cardíacas. Isso não é poesia, isso é fisiologia. O corpo sente o que a alma não consegue dizer. A raiva não expressa vira hipertensão, a tristeza não acolhida vira insônia, a angústia contida vira gastrite, a negação de si mesmo vira doença. Mas ninguém te contou isso. Te ensinaram a sorrir, a baixar a cabeça, a seguir em frente e principalmente a nunca parecer vulnerável. Você aprendeu que homem de verdade não chora, que mulher forte não se abala, que adulto não perde o controle, mas o que ninguém te disse é que a força real não está em sufocar o que se sente. Está em sentir tudo e ainda assim manter a clareza. Está em ser capaz de olhar para a própria dor e dizer: eu vejo você, mas você não me comanda. Essa é a verdadeira força. Você já viu alguém que fala pouco, mas quando fala, todos param para ouvir? Essa pessoa não grita, não se impõe. Ela é presença, ela é clareza. E clareza não se fabrica. Clareza nasce de quem tem comando interior, de quem sabe o que sente, entende o que pensa e decide com firmeza. Clareza nasce de quem vive em alinhamento, não com os outros, mas consigo mesmo. Você é assim? Ou você ainda sente que precisa justificar tudo o que faz? Pedir desculpas por existir? Explicar cada decisão para que os outros te aceitem? Se sim, é hora de parar. Porque toda vez que você edita sua fala, você fratura sua alma. Toda vez que você ameniza o que pensa para ser aceito, você enfraquece sua autoridade interna. E quando você perde essa autoridade, o mundo te trata como alguém substituível, porque você passou a agir como se fosse. Imagine um guerreiro que se desculpa ao sacar a espada. Um médico que pede licença antes de salvar uma vida. Um líder que se curva toda vez que alguém levanta a voz. Não funciona. E no seu caso, também não vai funcionar. Mas você pode mudar isso. Você pode começar agora com uma decisão simples: parar de negociar sua presença. Gurdjieff ensinava que o ser humano tem centros distintos dentro de si: o centro emocional, o centro intelectual, o centro físico, e que a maioria das pessoas vive com esses centros desconectados. Pensam uma coisa, sentem outra e fazem uma terceira. Isso gera desordem, incoerência, e essa incoerência cobra um preço. A sua força desaparece. Quer um exemplo simples? Pense na última vez em que você quis dizer não e disse sim. Você pensou: isso não está certo. Você sentiu: isso me incomoda. Mas agiu com um sorriso e um claro, pode contar comigo. Resultado? Você foi contra você mesmo. Seu sistema inteiro se desorganizou naquele instante. E aos poucos, você vai adoecendo, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Isso não é exagero, é matemática interna. A maioria das pessoas que chegam aos 60, 65 anos com um olhar cansado e um corpo pesado, não estão assim por idade, estão assim por acúmulo. Acúmulo de concessões, de silêncios, de mentiras que contaram a si mesmas por décadas. E um dia o corpo cobra, a mente quebra, o espírito se cala. Você quer isso para si? Ou você vai fazer algo hoje para quebrar esse ciclo? Comece pequeno. Comece com um gesto de verdade, com um não, dito com firmeza, com uma pausa antes de responder, com um momento de silêncio no meio do ruído. Não para se esconder, mas para se ouvir, porque a sua voz verdadeira não grita, ela sussurra. E você só vai escutá-la se aprender a fazer silêncio dentro de si. Você ainda tem tempo, tempo de mudar o roteiro, tempo de reaprender o que é comando emocional, tempo de abandonar a rigidez e abraçar a firmeza, tempo de deixar de ser aquele que cede sempre para se tornar aquele que se alinha primeiro com a própria verdade.
E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso pulsar no peito. Uma inquietação, uma vontade, uma saudade, uma espécie de luto antecipado pelo personagem que você não quer mais sustentar. Permita-se chorar por isso, chorar com consciência. Chorar como quem entende que está enterrando uma parte de si que nunca deveria ter existido. Não é fraqueza, é libertação. Se isso te toca, compartilha aqui nos comentários. Qual personagem você está pronto para deixar morrer? Sua vulnerabilidade pode ser o sinal que outro também estava esperando para despertar. Você não é exagerado por sentir. Você não é fraco por se emocionar. Você não é estranho por querer mais verdade. Você é exatamente o que o mundo precisa, mas tem medo de reconhecer. E agora você sabe. Agora você não pode mais fingir que não viu. Você já percebeu que, com o tempo, muitas pessoas deixam de ser versões vivas de si mesmas e se transformam em arquétipos ambulantes do que é aceitável? O pai que se esconde atrás da estabilidade, a mãe que se dissolve na doação, o profissional que se resume ao cargo, o corpo que anda, fala, respira, mas já não carrega fogo algum. E todos eles, sem exceção, têm uma história que os levou a esse ponto. A história da renúncia disfarçada de maturidade. Você também tem a sua. Talvez ela tenha começado quando você aceitou que era tarde demais. Quando disse a si mesmo que aquilo que sonhava era coisa da juventude, do passado, de um outro tempo. Talvez tenha começado quando percebeu que falar o que pensa gerava desconforto e preferiu se calar. Ou quando se convenceu de que melhor assim do que sozinho e foi ficando. Em lugares, em relações, em rotinas, até não saber mais sair. George Gurdjieff dizia que o maior inimigo da liberdade é a automatização da vida, que nos tornamos prisioneiros do que nos é confortável, mesmo quando esse conforto nos adoece. E é exatamente isso que mata nossa essência. Não é o caos, é o tédio, a repetição, a previsibilidade que se infiltra tão profundamente que começa a parecer identidade. Mas aqui vai um fato que talvez você não tenha ouvido com seriedade ainda. Você não é o que repetiu. Você é o que você interrompa. A sua verdade não está nas rotas que você seguiu sem pensar. Está nas rotas que você teve coragem de negar. E negar não é rebeldia. É fidelidade à consciência. É o gesto sagrado de quem escolhe não mais trair a si mesmo. Você ainda sabe dizer não sem culpa? Ou aprendeu a moldar sua energia para caber nos moldes de todo mundo, menos os seus? Essa é a encruzilhada onde muitos chegam entre os 45 e os 65 anos. Um ponto onde tudo parece no lugar, mas nada parece certo. Onde os papéis foram todos cumpridos, mas o ator dentro de você começa a sufocar. Onde o mundo te aplaude, mas você não sente vontade de estar vivo. E o mais cruel, onde você percebe que não existe mais ninguém para culpar. Não dá mais para dizer que foi a infância, nem o chefe, nem a crise, nem o parceiro. Não, agora só sobra você. Essa é a solidão do despertar. E ela dói. Dói porque é definitiva. Porque quando você enxerga com nitidez o quanto se traiu, não tem como desver. Você pode até fingir, pode até se distrair, mas algo em você já mudou. E esse algo, essa centelha de lucidez, vai te incomodar até que você faça algo com ela. Gurdjieff dizia que, quando o homem começa a lembrar de si, ele dá o primeiro passo para se libertar. E essa lembrança não é mental, é física, é espiritual, é visceral. Ela pulsa no corpo como uma urgência, um impulso de se realinhar com algo que não pode mais ser adiado. Você sente isso? É um incômodo que não se alivia com férias. Um vazio que nenhuma nova compra resolve. Uma falta que não tem nome, mas que aponta na direção exata de tudo o que você ainda não foi. De tudo o que você evitou. De tudo o que você adiou até agora. E talvez você esteja pronto. Não para começar de novo, mas para começar direito.
Porque você não precisa de uma nova vida, precisa de uma nova presença. E presença não é performance. Presença é raiz, é decisão, é o fim da hesitação, é a firmeza de quem parou de pedir permissão para existir. É o silêncio de quem já não precisa se provar. E essa presença nasce quando você finalmente rompe o padrão mais cruel de todos, o padrão de pedir desculpas por ser quem é. Você tem ideia do que pode acontecer se parar de se explicar? Se parar de diminuir sua voz? Se parar de justificar suas escolhas? Sabe o que acontece? Você passa a ser levado a sério. Não pelos outros, por si mesmo. E é exatamente isso que muda tudo. Porque o mundo só responde com respeito a quem vive com alinhamento. E alinhamento não é sobre nunca errar. É sobre nunca mais se abandonar. É sobre sustentar sua verdade mesmo tremendo. É sobre sustentar o não mesmo ouvindo silêncio em resposta. É sobre sustentar sua liberdade mesmo que ela custe algumas companhias. E sim, vai custar. Vai doer. Vai ter solidão. Vai ter dias em que você vai se perguntar se não era melhor voltar para o papel antigo, para a máscara que funcionava, para o script que todo mundo aplaudia. Mas você já sabe a resposta. Você já esteve lá. E aquilo não era vida. Era sobrevivência. Você está pronto para viver de verdade? Pronto para honrar o que sente, mesmo que não caiba em nenhuma agenda? Pronto para se reconstruir por dentro, mesmo que por fora tudo pareça igual? Pronto para deixar morrer a versão de si que os outros achavam bonita, mas que te esvaziava a cada dia? Se você estiver pronto, então guarde isso. Liberdade começa com um gesto simples, o gesto de parar de se trair. E esse gesto precisa se tornar hábito, prática, caminho. Não basta entender, é preciso agir, repetir, escolher todos os dias. Não como imposição, mas como retorno, como quem volta para casa depois de anos exilado dentro da própria mente. Por isso, no próximo passo, não vamos falar de ideias, vamos falar de ações, de escolhas, de hábitos, de rituais que fortalecem, de práticas que devolvem presença e de atitudes que selam o compromisso com o que você é de verdade. Porque agora que você entendeu, não tem mais volta, só tem um caminho. O caminho de volta para si. Agora que você viu, você não pode mais desver. Agora que sentiu, você não pode mais fingir que não sente. Agora que entendeu, não há mais refúgio no auto-engano. Esse é o ponto de virada. E você sabe disso, porque algo em você mudou. Não de forma barulhenta, mas de forma definitiva. E talvez você esteja parado aí, em silêncio, se perguntando: o que eu faço agora? A resposta não está em uma grande revolução imediata. A resposta está no cotidiano. No modo como você abre os olhos pela manhã. No modo como ocupa o seu corpo. Na clareza com que você escolhe cada palavra, cada decisão, cada presença. A força que você redescobriu aqui não é abstrata. Ela precisa se tornar visível, encarnada, prática. Precisa atravessar o seu dia com a mesma firmeza com que atravessou essas palavras. George Gurdjieff dizia que conhecimento sem prática é inútil, que o saber sem ação se transforma em peso, em mais um tijolo na muralha entre o que você é e o que você poderia ser. E por isso agora o que você precisa é de um plano, simples, real e, acima de tudo, vivo. Um plano que te reconecte com aquilo que você descobriu ser inegociável. E esse plano começa logo cedo, quando ainda é noite no mundo, mas já é manhã dentro de você. 1. Acorde com propósito, não com pressa. Antes de tocar o celular, antes de ouvir vozes externas, conecte-se com a sua própria. Sente-se na cama, respire. Em silêncio, pergunte-se: quem eu escolho ser hoje? Essa pergunta, feita com presença, muda a frequência do dia inteiro. Escreva a resposta se puder, mesmo que seja uma só palavra, uma intenção, uma direção. 2. Mova o corpo como quem honra o próprio templo.
A postura não é apenas estética, é linguagem silenciosa. Quando você anda curvado, o mundo responde com desprezo, porque o seu corpo está dizendo: eu me encolho. Corrija a coluna, abra os ombros, respire com profundidade, mova-se com consciência, caminhe como quem tem destino, mesmo que não saiba exatamente para onde está indo. 3. Escolha a clareza na fala. Hoje, elimine 3 vícios da sua comunicação: o desculpa por existir, o eu não sei quando você sabe e o talvez quando é um claro não. Isso pode parecer pequeno, mas cada palavra desalinhada fragiliza a sua presença. Use a voz como um instrumento afinado. Fale menos, mas com mais verdade. Não precisa ser agressivo, só precisa ser honesto. 4. Pratique o silêncio intencional. Reserve pelo menos 10 minutos do seu dia para não consumir nada. Nenhum conteúdo, nenhuma tela, nenhuma música. Apenas você, sua respiração e o silêncio. O mundo ensina que o tempo vazio é tempo perdido. Mas Gurdjieff ensinava que o silêncio é o espaço onde a alma sussurra. É ali que sua verdadeira força se revela. Não no ruído, mas na escuta. 5. Reescreva seus compromissos. Liste 3 coisas que você tem tolerado há tempo demais. Pode ser uma relação que te sufoca, uma rotina que te apaga, um hábito que te adoece. E depois escreva ao lado de cada uma: o que me impede de mudar isso agora? Observe se a resposta é real ou apenas medo fantasiado de responsabilidade. Escolha no mínimo um desses pontos para começar a agir hoje. 6. Pratique o não sagrado. Hoje, diga não para algo que normalmente diria sim, só por medo de desagradar. Faça isso com serenidade, com firmeza. E depois observe: o que acontece? O mundo desaba? Alguém te abandona? Ou será que nada demais acontece e você finalmente percebe que estava preso a uma ilusão? O não é um portal. Ao atravessá-lo, você encontra sua liberdade. 7. Honre sua dor com ação. Se existe algo que ainda dói, uma perda, uma traição, uma decepção, transforme essa dor em direção. Em vez de fugir dela, olhe para ela com coragem e pergunte: o que eu posso construir a partir disso? A dor só te paralisa quando você a nega. Quando você a integra, ela se transforma em força. Gurdjieff dizia que o sofrimento voluntário é a chave da evolução. Não se trata de se martirizar, mas de escolher crescer a partir daquilo que tentou te quebrar. 8. Cerque-se de lembretes de quem você está se tornando. Mude algo no seu ambiente. Pode ser um quadro, uma frase no espelho, um objeto no seu altar pessoal. Algo que te lembre todos os dias de que você fez um pacto com a sua verdade, de que você não vai mais se abandonar. A transformação exige constância e a constância exige memória. 9. Proteja sua energia como quem protege algo sagrado. Observe quais conversas te drenam, quais ambientes te fazem regredir, quais hábitos te adormecem. E comece a se afastar, com respeito, mas com decisão. Você não precisa justificar cada movimento. Basta saber o que está protegendo, sua nova presença. 10. Ao final do dia, preste contas a si mesmo. Não com culpa, mas com responsabilidade. Pergunte-se: onde eu fui leal à minha verdade hoje? Onde eu ainda me traí? E ao responder, olhe com compaixão. Você não está competindo com ninguém. Você está voltando para casa. E cada passo, mesmo os pequenos, conta. Essa é a jornada real. Não a jornada da performance, mas da essência. E ninguém pode trilhá-la por você. Você pode assistir a 1000 vídeos, ler 100 livros, ouvir todas as mensagens, mas se não houver gesto, não há transformação. A alma se reconstrói no fazer, no repetir, no viver. E o viver começa quando você se posiciona. Se tudo isso que compartilhamos até aqui tocou algo profundo em você, se alguma parte sua despertou durante essa caminhada, então
Este é o momento de transformar reconhecimento em prática. Escreva aqui nos comentários qual dessas ações você vai começar hoje. Sua resposta pode inspirar outras pessoas que, como você, estão nesse processo de reconexão. E se esse vídeo falou com a sua alma, se você se viu em cada linha, em cada silêncio, em cada dor, inscreva-se no canal, curta o vídeo.